queridos, eu gostaria de estar compartilhando a partir do texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, tão conhecido texto que diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus valoriza grandemente os nossos relacionamentos interpessoais. Valoriza tanto que Ele vincula a nossa comunhão com Ele, com nossa comunhão uns com os outros. Ele faz além disso. Ele coloca a nossa comunhão com Ele em termos de dependência da nossa relação uns com os outros. É o que nos deixa claro quando o Senhor Jesus nos ensina sobre o perdão. Não é verdade? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. E aquele texto também do Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando diz: deixa a tua oferta no altar, que era o sacrifício pelo perdão, e vai se reconciliar com teu irmão. A Bíblia também deixa claro para a gente como o pecado afetou a forma de nos relacionarmos uns com os outros. O Tiago, em sua carta, nos diz, no capítulo 4, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E as obras da carne, citadas em Gálatas 5, são, em sua maioria, manifestas nos relacionamentos uns com os outros. Inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Além dessa natureza do pecado que infelizmente ainda opera em nós e que luta contra a nossa vivência de relacionamentos saudáveis, a sociedade em que vivemos, o mundo, também nos pressiona e nos ensina a vivermos relacionamentos sobre bases e valores corrompidos. Aqui em João 13, 35, Jesus, já preparando os discípulos para a despedida dele, relembra, reforça uma verdade que já ensinada a eles e que ainda iria repeti-la mais tarde em João 15, que os relacionamentos interpessoais deles, dos seus discípulos, deveriam ser pautados no amor. Não amor como o mundo nos tem ensinado, nem amor pautado nas nossas emoções, que também estão corrompidas pelo pecado, mas amor aprendido do próprio Jesus. E como Jesus amou os discípulos, eu quero destacar aqui 4 características do amor de Jesus. Jesus amou os discípulos de forma altruísta. A carne e o mundo nos ensinam a sermos egoístas, pensarmos primeiro em si mesmo e tantas vezes pensarmos em si mesmo exclusivamente. Mas Jesus não amou assim. Jesus não ama assim. Jesus não ensinou assim aos discípulos e nem ensina assim a nós. Ele amou e ama de forma altruísta. Buscou sempre dar e fazer algo por e para os discípulos. O amor de Jesus também é e foi sacrificial, ao contrário da forma de amor da carne e do mundo, que vem no amor uma fonte para si mesmo de felicidade. O amor de Jesus por nós, pelos discípulos, acarretou em dor e morte, sacrifício. E antes desse sacrifício final de dar a sua própria vida, Jesus demonstrou um amor sacrificial em muitos quilômetros de caminhada com os discípulos.
Quilômetros de caminhada literal, não é, irmãos? E quilômetros de caminhada também figurativamente, de paciência, de tolerância, né? De ir mais uma milha com ele. Pouco sono, pouco momento para si mesmo, ou quase nenhum. Como Paulo disse em Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo. O amor de Jesus também é íntimo, de perto. Não foi um amor e não é um amor superficial. Jesus convivia, conhecia os discípulos. Ele não fugia de estar perto, que é uma tendência atual, mesmo no meio da igreja, para evitar atritos, alguns dizem, ou prejuízos pessoais, né? Financeiros, de tempo e etc. Não foi esse o tipo de amor que Jesus amou, e nem foi esse tipo de amor que Jesus ensinou. Ele conviveu, ele conheceu, e ele aceitava as particularidades de cada discípulo. Se um tinha temperamento colérico, se o outro tinha temperamento fleumático, Jesus os aceitava. Aceitava aquele que era detalhista e sistemático, mas aceitava também aquele que era prático. Aceitava o intelectual, mas aceitava também o de cultura simples. Jesus, em seu amor, conviveu de perto, aceitando, valorizando, amando a todos. E também Jesus teve um amor com espírito de perdão. Os discípulos não o entendiam plenamente, foram fracos, fracassaram, não tiveram fé suficiente tantas vezes. Às vezes também eram lentos em aprender, entender, falhavam como grupo e falhavam também individualmente e não poucas vezes. Um teórico disse: o amor que não aprendeu a perdoar não pode fazer nada, exceto debilitar-se e morrer. Mas eu diria, amor que não perdoa não é amor. Perdão restaura e não esmaga a cana que já está rachada. Perdão dá segundas chances a Pedro, a Paulo, a mim, a você. Perdão é a base e o remédio, queridos irmãos, para os nossos relacionamentos interpessoais, visto que todos nós somos apenas discípulos com traves nos olhos. Perdão é a base e o remédio para seguir adiante, para caminhar a segunda milha, para o amor não fingido, misericordioso e gracioso, para suportar as debilidades do outro. Perdão é a base e o remédio para não se guardar raiz de amargura, para não fofocar. Perdão é necessário para não procurar o cisco no olho do outro. É necessário para andarmos no Espírito, mantermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perdão é base também para o Espírito Santo produzir seu fruto em nós. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio em nossos relacionamentos interpessoais. É esse o tipo de amor que Jesus pensou quando disse aos seus discípulos sobre amar uns aos outros. E este versículo lido, ele começa dizendo: nisto, no amor uns para com os outros, nisto, exatamente nisto, todos, ao redor de vocês, junto de vocês, longe de vocês, todos conhecerão que sois meus discípulos. Pregação
evangelização, missões é, antes de tudo, amor uns aos outros. Tertuliano deixou no seu registro um registro sobre a igreja primitiva. Ele disse assim: veja como eles se amam e estão prontos para dar a vida um pelo outro. O que Tertuliano diria de mim, de você, de nós como igreja, ao ver a forma com que nos relacionamos uns com os outros? Nesta manhã, atentemos para as palavras de Jesus, quando busca que amemos uns aos outros, como Ele, altruisticamente, sacrificialmente, de perto e perdoando 70 vezes 7, se for preciso. E lembremos que a nossa forma de relacionamento uns com os outros é testemunho ao mundo, testemunho à sua família, aos seus amigos, aos colegas de trabalho, ou na faculdade, ou na escola, se somos discípulos de Cristo. Assim, queridos irmãos e irmãs, se há necessidade de pedir perdão ou perdoar, façamos isso hoje. E que nossos relacionamentos sejam restaurados hoje e se desenvolvam saudavelmente, cheios do amor e da forma de amar de Jesus, para a glória do nome dele, para a edificação da igreja dele, para a expansão do reino dele. Amemos uns aos outros. Que seja assim. Amém. Deus nos abençoe nesta caminhada.